Posso falar uma coisa? Você sabe de onde surgiu o termo Red Pill? É de Matrix? Sim, você sabe quem que fez Matrix? Sim, São sei duas demais. mulheres trans, Sim. que na época não tinham, né, transicionado, não tinham descoberto ainda. Mas a Red Pill era, na época, a pílula do estrogênio. Ela era uma pílula vermelha. Um grupo, então tipo, é meio que isso. É uma coisa usada também, muito sobre media literacy, né? Nessa coisa que também falam de Attack on Titan ser fascista e tal. Tipo, uma galera, um grupo totalmente oposto a essa mensagem da galera que criou a história de Matrix, se apropriou de um termo, de um filme, de mulheres trans, falando sobre, tipo, sair desse... A sensação da visão não binária, pra mim, é literalmente essa também, assim. Eu tive essa sensação de, tipo... Caramba, eu tô vivendo uma coisa que implantaram pra mim. Eu preciso olhar de fora. Caramba, gênero é um papel. Cara, mas uma coisa que eu lembrei agora é que existe um casal oficial antes do final de Eren Mikasa. Esse é casal, e esse é claramente um casal do Vale, que é... Miri história. Exato. E é explícito. Explícito. Esse é explícito. Então... Esse foi um romance, um amor, e claramente, assim, que não tem como dizer que não aconteceu. Não tem como dizer que não aconteceu. É canônico. Exato. E outra, tipo, isso só comprova pra mim essas tendências homossexuais do Isayama. Porque não só isso, tipo assim, Hanji é um personagem não binário também. É um personagem que não tem gênero confirmado. Caramba, tipo assim... É um Mas assunto... no Japão, de fato. De fato, não tem gênero. Não tem gênero, não tem definição. Ele usa o pronome, digamos assim, todas as pessoas no Japão que não são direcionadas nem pra mulher, nem pra homem. Então, nunca... É o eludelo japonês. É que ele já tem, de fato, assim, sabe? Então, não dá... Na tradução, na dublagem, acabou ficando como personagem até na feminina. animação do anime, né? A figura ficou mais feminina. Mas era pra ser uma figura... No mangá tem até... Não binária. Não tem tanto seio Sem como ela tem, definição. sabe? Tem definição. Kurapika. No guia, Orochimaru. Kurapika. no guia de personagem, Orochimaru. é oficial, não é assim, a gente tá especulando, não. É guia oficial. de personagens fala Exato. que exatamente... Então, e esse tipo de coisinha, tipo assim... Não é simplesmente que ele tá colocando um casal de duas mulheres, porque às vezes tem muito isso, né? De colocar duas mulheres, é o máximo de vale que eu vou fazer, porque também é fetichizado. Não, ele tem personagens... Mas não é o caso. Mas, tipo assim, pra mim só comprova que ele realmente, de fato, pensa na comunidade quando ele põe personagem não binário. Pra mim já é um discurso, tipo assim, é de alguém que realmente, tipo... Ele fez canonicamente. De alguém que realmente pensa nisso, é curioso, sabe? porque apesar do Japão ser uma sociedade muito machista ainda, muito fechada, muito rigorosa, muito cheia de padrões que até às vezes deixam eles muito, né, Total. selados em si mesmos, anime é uma mídia que sempre teve muita inclusão naturalmente. Sim. Muito. Hunter x Hunter tem o mesmo tipo de coisa. Muito. Sabe? Personagem que também é não binário, personagem que também não é definido. Os personagens até masculinos de maneira feminina, com vozes agudas e corpos, Só que sempre foi muito assim, sempre existiu. Eu acho até engraçado quando o público que gosta de anime também estranha isso em obras mais ocidentais, porque anime faz isso. Muito! Os caras caras musculosos usando canguinha, assim, as sunguinhas apertadas, sabe? Tipo assim, isso é totalmente os gays de academia aqui no Brasil. Então... Eu gosto de Gran Blue. Amanhã, nossa, Gran Blue é bom demais. Só homem Já pelado. assistiu, né? Nossa, é maravilhoso. Eles têm uma bebida que é 99,99% álcool. É isso a bebida do Gran Blue. Era teu sonho tomar isso? E fica pelado. Eu já tomei. Acorda na escola. É absinto, né? Que é nessa vibe, naipe. assim. Mas, apesar disso, ainda falam que a obra é pró-fascismo, que eu acho uma loucura, mas tudo bem. Não, Tem uma... Eu vou pegar o que eu... Peraí. Ainda mais que aqui no Brasil. Peraí. Tava... O negócio da política no Brasil na época tava calorado pra Foi a caralho. mesma época que cresceu... Isayama quer que o isso. Brasil se foda. Não só aqui, né? Aqui, Estados Unidos, que a gente acompanha mais ou menos a mesma onda de lá. E a galera tava com muito fervor em cima disso. E a pessoa analisa desde muito cedo, sabe? Uma coisa que eu fui vendo é que eles falaram, não, quando não tinha nada além da muralha. Eles falavam que os militares, a tropa de exploração, essa figura muito idealizada da galera militar dentro das muralhas, era porque ele era muito pró-imperialismo, pró-nacionalismo. Aí você avança um pouquinho a história, tipo, respira, espera, avança e vê ele justamente... Tem um golpe de Estado. Criticando os militares. Exato, a polícia militar é a PM do Rio, gente. Aí É a mesma coisa, assim. Justifica de novo que não, mas é um golpe militar que na verdade, não mudou a estrutura. E justamente isso depois é criticado Ele fica lá indo na pra frente. um lado e voltando pro outro. Ele vai e volta, né? Rand volta e fala, nossa, eu me tornei exatamente aquilo que eu tava tentando derrubar. E aí, eles falam que realmente existiu algumas inspirações estéticas, naturalmente. Por exemplo, que os indianos... Os eudianos usam a bandagem, usam né? coisa igualzinho da galera dos judeus. Campo de concentração, Judeus de campo de tem concentração, isso. porque é um gueto que espelha um campo de É concentração. uma referência. Aí eles falam, nossa, a galera ali tem nome de alemão, fica numa cidade que é Um dos inspirada argumentos numa que as pessoas cidade alemã. usaram é que os personagens têm narizes grandes.
assim, quão absurdo você tem que, tipo... E aí eles falam que os judeus, então... Sabe? Tipo assim, você tá falando, é uma representação dos judeus porque a Anne tem nariz grande. Não, mas não é só Pelo isso, amor de Deus. aí os judeus são Mas os deve ter vilões. referência, Mas não são Mas não são os vilões. Porque você, de novo, respira, espera, e o autor te mostra com a história que eles também não são os vilões, que eles também são vítimas. Existe os dois lados da história. Então, assim, gente, com certeza tem referência estética. Eu não vou sentar aqui e dizer que o Isayama é ou não é isso, politicamente ou não. Não vou colocar minha mão no fogo por ninguém, sabe? Não, tweet lá, a gente não sabe se era dele, mas eu acho que, vamos analisando a obra em si, não tem qualquer indício disso, gente. Tem inspirações, X. Não, e mesmo assim, é igual o exemplo da Matrix que eu dei. Tipo assim, a gente não tá livre, né, de pegar dessas pessoas com esse discurso, com esse pensamento, pegarem e tomarem qualquer coisa pra si. Como, né? Exato. A galera Esse da é um dos Matrix tá se argumentos apropriando também. desse negócio. Virou o Red Pill, vem de uma obra de mulheres trans. Tipo assim, com certeza não é a mesma galera, sabe? Então é isso. Ele pensando nisso ou não, eu não acho que acontece. Acho que o Isayama foi pros dois lados e deixou o debate rolar mesmo. E de propósito. Uma coisa também que eu acho que é um pouco egoísta da nossa parte, assim, ocidental, falar sobre fascismo, né? Tudo bem que tem muitas figuras que remetem ao nazismo, né? Alemão, né? Os colegas da Europa, os italianos e tudo mais, esses outros regimes. Mas a gente tá falando de uma obra japonesa, de um cara japonês, assim. E eu só vejo essa discussão sobre o fascismo acontecer aqui, assim, também. Coreia, Tem na verdade, em relação a nacionalismo e tal, a Coreia do Sul fez uma Fala força bem bastante, grande fala pra falar mal bastante. dele, por causa do começo com esse tweet. Porque aí tem referência também que o Pixies, ele tem a estética que é inspirada num general. Akiyama também Shifuru, foi do regime imperialista Mas japonês. sempre vai ter referência, Mas é velho. assim, ó. Não, mas é uma coisa que eu também puxei na entrevista. Gente, tudo bem. Eu acho legal a gente apontar, usar isso, de repente, para os coreanos mostrarem o que foi feito com o país deles em relação ao Japão. Sim, não tem que Discussões apagar esse saudáveis, assunto. elas têm que ser faladas mesmo. Só que é diferente você afirmar que o autor colocou aquilo porque ele pensava, quando você ignora que o sistema de ensino do Japão é extremamente deficiente em relação a justamente esse revisionismo histórico. Eu puxei matéria sobre isso, que analisava o material deles, de estudo. Puxei galera sendo entrevistada, e é um limite deles não saberem, por exemplo, o que é uma suástica. Deles, às vezes, não saberem quem é Hitler. Então quando eles continuam Deles não usando... sabem. Um apagamento, assim. sim. Lá existe budismo o mandi e tal, é outra coisa. Mas, assim, eles invertiam, mostravam a suástica. Eu não acho nenhum problema eles lá usarem pra templo. É outra questão. Mas eles não saberem o que foi, sabe? Eles, muitas vezes, não saberem exatamente o que foram os massacres, massacre de Nanquim, essas coisas. Eles não estudam, porque o Japão, ele fez a meia-culpa da guerra. Ele abraçou o discurso pró-paz, mas ele não fica martelando para não deixar a moral baixa da galera do país, o que eles fizeram de errado, que é comparável com o campo de concentração, etc. Então, pode ser que o Isayama tenha colocado porque ele realmente apoia aquilo. De novo, nunca vou dizer que não posso afirmar. Mas pode ser muito bem porque, para ele, aquela pessoa era uma figura heróica, porque ele aprendeu assim.